Minha gente, enfim, feriado nacional, então as pessoas querem um pouco de relaxamento, querem respirar um pouquinho, né? Essa semana foi o capeta, né? Principal editor, prêmio ESSO da semana, o capeta, né? O jornalismo essa semana deitou e rolou aí, e ainda nem começou, né? Ainda tem muita gente, o Pablo Fernandes estava me dizendo, minha gente, que tem equipes ainda adicionais mobilizadas, inclusive aqui na Band, em Brasília e tudo mais. Aliás, quer ver uma coisa, o Felipe Bueno, bom dia pra você, bom dia, Barão. Fala, Boixá. O Rodrigo Orengo. Ô, Boixá, tudo bem? Tá em Praia Grande, Rodrigo Orengo. Brava resistência aqui em Brasília, viu? Bota aí a sonora do nosso amigo aqui, ó. Mandou uma mensagem aqui pro Barão agora há pouco. Olha que notícia que ele deu aqui, ó. Você vê que nem tudo que tá no ar no jornalismo brasileiro, aqui na Band News FM, tem fundamento. Não é bem assim, né? As pessoas acham que tudo que tá na televisão, no rádio, nas revistas, nos jornais, né? O Barão achou, Barão? Já era, Boixá. Já era, o Barão perdeu a notícia. 50 bilhões de mensagens aqui. Bom dia pra você. Vamos lá. Olha aqui, minha gente, eu vou ler aqui. Lembra aquela sopa de letrinha, Orengo? Você tomou sopa de letrinha? Alguém aqui tomou sopa de letrinha? Sim, opa. Era aquela massinha maravilhosa que tua avó botava. Você toma, meu filho, toma essa sopa. Você precisa se alimentar, tem que crescer e tal. E você ficava lá mexendo com a colher pra formar palavras, né? Ivo viu a uva. Tinha gosto de nada. Vovó não enche o saco. Não tinha coisa na sua avó que não fazia sopa de letrinha. Achei. Quer ouvir aí? Olha a notícia do dia aí, Orengo. Vai. Opa. Ô, Barão, tá louco? Hoje não tem Boixá não, pô, já é feriado, que é isso? Quem falou foi Divanildo Praia Grande, abraço, bom trabalho pra vocês. E foi delação, hein? Foi delação. Aliás, deixa eu falar aqui uma coisa, é o seguinte, hoje eu não li o artigo aí da coluna ainda, mas a Tati Bernardi, que é ótima, maravilhosa, um beijo pra Tati na Folha de São Paulo, a chamada na primeira página da Folha, Orengo, diz assim, inspirada pela onda, decidi me autodelatar de forma não premiada. Isso é um bom exercício para você fazer aí no feriadão e tal. Autodelate-se diante do espelho. Chega diante do espelho, não precisa ser delação premiada, não precisa ser pública, né? Não precisa esperar nenhuma repercussão. Só chega diante do espelho hoje, na hora que for escovar o dente para tirar aquele bafo da noite. Autodelate-se. O que você tem cometido que você não quer falar em público e tal? Você vai ver que tem uma listinha, todo mundo tem uma, não é não? Mas, minha gente, olha, só para dar aqui um rápido pupurri do que está nas manchetes, nas primeiras páginas só dos principais jornais, eu vou ler aqui sem identificar qual deles especificamente está tratando. Olha só. Temer lança contraofensiva após aparecerem delações. Em vídeo, presidente fala em repulsa e diz não ter tratado de negócios escusos com Odebrecht. Vocês viram que o depoimento de Marcelo Odebrecht fala de uma reunião em que o Temer estava presente em 2010 e tal, aqui no escritório de São Paulo, e aí na hora que foram falar de dinheiro, o próprio Marcelo Odebrecht disse que o Temer se levantou e saiu, e que de fato não tratou de dinheiro com ele naquele exato momento, até os 40, igual o jogo do Palmeiras contra o Peñarol, né? Uma prorrogação de 18 minutos, no 17º minuto da prorrogação, o Temer saiu da sala, aí o Padilha deu tiro na nuca da vítima, falaram de dinheiro e tal. Depois que terminaram de falar de dinheiro, aí o Temer reincorporou-se à reunião. Então, de fato, objetivamente, o Temer não tratou de dinheiro. Estava numa reunião onde foi tratado dinheiro, caixa 2, doação, sei lá o que é aquilo, mas na hora exata ele foi ao banheiro. Então, registre-se que tem esse fato físico aí que serve de base à argumentação do presidente Temer nesse vídeo que ele gravou ontem. Vamos lá para as outras notícias. 40% dos inquéritos de Fachin vão apurar propina em obras. Ontem o Jornal da Band mostrou, num dos fragmentos dessa notícia que não termina nunca, que só o Maracanã teve um sobrepreço. Acho bonitinho esse nome, sobrepreço. É igual chamar corrupção de maus feitos. Enfim, o Maracanã teve um sobrepreço de 75%. 75%. Você imagina, você chama um cara
para consertar o encanamento do seu banheiro. Vem o encanador, diz para você que vai custar 10. Aí começa a fazer a obra. E, de repente, antes de te entregar a obra, te cobra R$17,50. O que você faz? Você discute com ele, algum detalhe? Não, você chama a polícia. Porque é evidente que isso aí é um absurdo. No Maracanã, é negócio de bilhão. Então, vamos lá, 40% dos inquéritos de Fachin vão apurar propinas em obras. 100% das obras públicas no Brasil, federais, estaduais e municipais, são obras que não ficam dentro do orçamento. Para não dizer que também não ficam dentro do prazo, é uma raridade. Administrador brasileiro que puder dizer o Felipe Bueno, terminei a obra que era para custar 10 e custou 10, que era para terminar no dia, que dia é hoje? 14 de abril. 14 de abril, e termina no dia 14 de abril, isso é uma raridade. O cara pode fazer uma campanha para a reeleição só em cima disso. Não cuidei da saúde, não cuidei da educação, não cuidei do saneamento, não cuidei de nada, da segurança e tal. Mas a obra, a única obra que eu fiz ali para construir aquele posto de saúde, aquele posto da polícia, ficou pronta dentro do orçamento e na data. Não existe isso no Brasil. Não existe. É defeito, é erro de planejamento, é intempérie, é falta de mão de obra, falta de material. Não, é excesso de corrupção. E isso vale, repito, para 100% das obras públicas realizadas no Brasil. Outra notícia. Odebrecht ajudou a elaborar Carta aos Brasileiros. Lembra a Carta aos Brasileiros do Lula e tal, que foi, digamos, a virada do Lula na primeira eleição dele, 2002. Primeiro mandato, 2002, a Carta aos Brasileiros, onde ele assumia compromissos que tranquilizavam setores assim que temiam a vitória dele e tal. Pois bem, estava lá já a Odebrecht operando ali. Delator, outra manchete, cita propina a Serra em metrô. Serra, o Zé Serra, o do Seudorf, lá o vampiro do Serra. Delator cita propina a Serra em metrô. Eu acho que o Serra gosta de negócio de metrô porque é no escuro, é no subsolo, é negócio de cripta e tal, não pode ver a luz do sol. Nem bancada ética escapa de inquéritos, diz outra manchete, de fato. Bancada ética? Bancada ética, A bancada ética, no caso, deve receber uma propina menor, né? Porque tem cara ganhando 15%, 20%, a ética deve ganhar 8%. É ética, né? Bom, vamos lá. Outra. Emílio Odebrecht relata até a ajuda de Lula contra a greve dos metalúrgicos no ABC nos anos 70. Sabe quanto tempo já tem os anos 70, Felipe Bueno? Você nasceu quando, Felipe Bueno? 75. E você, Barão? 77. Olha aí, vocês nem tinham nascido. Pois é. Já estava lá o Odebrecht dando grana para esquemas. Lula começa a jogar o ex-ministro Antônio Palocci às feras. Corrupção era para ser vantagem, mas engoliu a empresa. Está falando da Odebrecht. Empreiteira dá adeus à capital federal. Desiste de montar seus negócios, escritório por lá. Resta ao Planalto e ao Congresso trabalhar pelas reformas. Estratégia da defesa passa por advogados, passa de advogados para políticos. Que mais? Tem mais, espera aí. Odebrecht pagou 120 milhões a Cabral e Pezão. Só. Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, PMDB, teria recebido 5,4 milhões de reais da Odebrecht. Alckmin pediu Caixa 2, diz ex-executivo. Como é que Alckmin pede Caixa 2? Executivo, me dá uma grana aí, amém. Delator, Acioli, tinha um amigo, um empresário Acioli, muito famoso, Alexandre Acioli, né, no Rio de Janeiro, intermediou para Aécio, diz aqui outra manchete. Eduardo Paes recebeu para campanha, diz Benedito. É o Benedito. No jogo da propina, Felipe Bueno, da propina. Orengo, para qual time você torce? Colorado, Inter. Inter, você, Barão? Um pouco pro São Paulo. Você, Felipe? 15 de Piracicaba. Eu sou Portuguesa, sou América Mineiro, sou Brasil de Pelotas, então não estamos envolvidos, porque no jogo da propina, diz aqui uma das manchetes, PT
é Fla. Idem é Flu. Isso, minha gente, é apenas o que está nas primeiras páginas de hoje. Isso nos 3 principais jornais. Se vocês procurarem os outros jornais, também tem lá um pupurri de coisas. Se vocês ouvirem a partir de agora o noticiário da Band News FM também, de outras emissoras, de outras revistas que vão chegar às bancas esse fim de semana, a Isto É já chegou, né, a capa dedicada ao fim de Lula, coisa do gênero e tal, por aí, né? O fato é o seguinte, estamos diante apenas da repercussão das delações de uma única empreiteira e das reações que a ela estão oferecendo a alguns dos atingidos. O Pablo Fernandes estava me alertando aqui, Orengo, que os governadores silenciaram. Nós temos 12 governadores envolvidos nas delações, atingidos pela 12. Não se falou nada, estão quietos, estão numa segunda camada de impacto da coisa. Tem ex-prefeito, tem prefeito, tem gente que já não tem mandato, tem o diabo. Isso tudo, voltando à sopa de letrinha, é apenas um prato do almoço. Ainda tem Andrade Gutierrez, ainda tem Queiroz Galvão, ainda tem outras áreas... Camargo Correia, Carioca Engenharia e por aí vai. Ainda tem outras áreas, outras delações sendo preparadas, outros grandes dossiês, outros grandes conjuntos de investigação. Isso aí, olha, implica exigir, apelar ao coração dos ministros do Supremo para que tratem disso com celeridade. Não se pode impactar um país, uma sociedade, com essa enxurrada de afrontas, de escândalos, com esse filme de horror todos os dias, sem que isso produza uma consequência. A sessão tem que acabar. Tem que acender as luzes, as pessoas saírem do cinema e ir para casa. Ninguém aguenta mais. Por quanto tempo mais a gente vai ficar recebendo essas manchetes, engolindo essas tragédias, sem que elas produzam consequências? Está andando, mas é preciso andar rápido. É preciso que o Supremo Tribunal Federal convoque juízes auxiliares, reforce suas estruturas, receba do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, o que precisar para poder imprimir algum ritmo que seja compatível com a dimensão dessa confusão, dessa tragédia. O país precisa sair dessa fase. E não é que precisa sair jogando dentro da gaveta, no lixo, triturando na máquina de picar papel como quer o Gilmar Mendes, como quer o Dias Toffoli, como querem os grandes advogadões. Não, tem que terminar terminando. Fulano pegou grana? Cana. Comprou patrimônio? Tira o patrimônio. O partido se envolveu? Acaba com o partido. E isso, minha gente, repito, hein, é o capítulo, são as repercussões do capítulo de uma única empreiteira. E nem este capítulo ainda está todo na página dos jornais. Repito aí o que o Pablo falou, tem gente com 30 profissionais analisando a documentação liberada anteontem pelo Supremo Tribunal Federal. O Rodrigo Orengo tem o balanço do dia aí, apesar do feriadão, Brasília e tal, e os próximos movimentos desse escândalo. Orengo, conta pra nós. Pois é, uma que você vai gostar, viu, Boechat? A Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Lembra dela? A comissão continua trabalhando e vai analisar agora os casos de Padilha, Moreira e Kassab. Aí eu pergunto se você se lembra a punição dada a Gedel Vieira Lima por essa Comissão de Ética Pública. Censura pública foi a punição a Gedel Vieira Lima. Mas a comissão vai analisar agora os casos dos ministros envolvidos e investigados, viu? Que por enquanto são assuntos ali que estão pendentes de prova material, não sei o quê. Então, a Comissão de Ética Pública vai apenas repetir o seu histórico de impunidade, né? Quando você pega o cara com batom na cueca mesmo, peladão, só com aquele cuecão, com aquele batom, você faz uma censura pública. Então, se não tem a prova ainda, não tem o batom na cueca, porque não está na hora de mostrar ainda, a Lava Jato ainda está, a Procuradoria-Geral da República, ainda agora que ela vai começar a anexar as provas que tem e procurar provas que sabe que existem, mas ainda não estão em seu poder. Então é evidente que a Comissão de Ética Pública, que essa inutilidade não vale porcaria nenhuma, é um órgão auxiliar da bandalheira geral. Essa comissão podia pelo menos declarar-se, como a Tati Bernardes está dizendo hoje, ela fazer uma autodelação não premiada e sumir do organograma do Estado brasileiro. O que mais que rola hoje aí, meu caro Orengo?
Agora com foco todo nas reformas, né, Boechat? O problema das reformas é o seguinte, os comandantes das reformas lá no Congresso, eles estão listados, eles são investigados. Fazer só um balanço aqui das principais reformas. Reforma da Previdência, o relator é investigado, está na lista do Fachin. Reforma trabalhista, o presidente da comissão especial é listado, é investigado. Reforma política, o presidente e o relator são investigados. Já na semana que vem, tem votação já, reforma trabalhista. Lá na comissão especial, o relatório vai ser votado. E na semana que vem também tem a apresentação dos relatórios, reforma da Previdência e reforma política. Só para lembrar, uma das defesas da reforma política é o voto em lista fechada, né, que deve ganhar adesão agora no Congresso, já que tem muita gente enrolada e buscando a reeleição, buscando o foro privilegiado. Eu confesso a vocês que o tal do foro privilegiado, meu caro Orengo, eu sou um ignorante nos benefícios objetivos do tema. É claro que para você chegar a ser detentor desse foro junto ao Supremo, você ganha algumas vantagens no andamento do processo e tal. Só o Supremo autorizando, você pode ser investigado, só o Supremo te julga e só o Supremo te condena. Mas em compensação, Orengo, é a última instância. Não tem recurso. Não tem recurso. Então, em tese, se perguntarem para mim, você quer ir para a primeira instância? Bom, sei lá, depois da primeira quantas eu tenho? Umas 4. Então me bota na primeira. Você quer ir para a última instância? Bom, sei lá, quantas eu tenho depois? Nenhuma. Então eu confesso que eu não entendo direito onde é que está a maldita vantagem de lutar pelo foro privilegiado. Obrigado. Fugir do Moro, viu, Boechat? Fugir do Moro, viu? O pessoal olha pro lado e não vê mais Eduardo Cunha, tá preso. Argelo tá preso. Cabral. Pois é, aí é o Marcelo Bretas, né? Sim, mas tá então vejamos, também. O foro privilegiado só é um bom negócio se na ponta inicial estiver o Moro. Ou seja, de todo o Bretas, no Rio de Janeiro, de todo... E não é o fato. Outro dia, aliás, eu fui aqui na Justiça Federal de São Paulo participar de um painel sobre as relações de imprensa com o judiciário, etc. e tal. Vários juízes federais, aqui do Tribunal Regional de São Paulo, aqui é a primeira região, jovens, muito jovens. Eu disse para eles no início da palestra lá do bate-papo, eu digo, que coisa odienta a faixa etária de vocês, é uma coisa incrível. Só garoto, quer dizer, para mim, que tenho 65, aquilo é tudo garoto e garoto. Tudo juiz federal. E um deles, num dado momento, disse, poxa, como é que você analisa a superexposição de alguns magistrados, especificamente em casos de grande repercussão, quando, na verdade, o que está funcionando é toda a justiça. São colegiados, são tribunais inteiros, são outras varas, são outros magistrados que atuam em etapas do processo e que não são vistos, não são percebidos, não são nominalmente citados. Eu disse, olha, eu entendo o seguinte, é natural que o juiz que primeiro pronuncia uma sentença, um mandado de prisão, venha junto com a notícia para as manchetes. Mas eu acho que ninguém deve estar preocupado com isso, acho que nem ele deve estar preocupado com isso, porque não é essa, obviamente, a missão e o objetivo dele. É uma consequência natural, mas eu acho que isso não tira a percepção de que a justiça está atuando, pelo contrário, dá uma visibilidade, ainda que em torno de uma figura específica em relação a esse funcionamento. Então, quando o cara diz assim, quero ficar no Supremo para não cair no colo do Moro, sim, mas se cair no colo de uma daquelas meninas lá, com a Constituição nos dentes e uma disposição de mudar o país impressionante, vai melhorar a situação do cara? Então, sei lá, eu não sei se primeiro o Moro é o único temor que eles têm que ter, ou o Bretas, né, porque esse troço ainda vai se expandir muito. Claro que eles estão cuidando dos casos específicos agora em discussão, mas tem muita coisa para acontecer, né? E não sei se ficar no Supremo significa a garantia de impunidade, a não ser que o Supremo seja parte dessa, como diria o nosso santo Jucá, dessa suruba, e não é, esperamos que não seja. Por isso a celeridade do processo é fundamental.